Hoje vamos explorar a Bíblia de Zurique com comentários do Felipe Castelo Branco, revelando assuntos polêmicos e reflexões profundas que foram escondidos da humanidade por décadas. Você não precisa aceitar nada, nem formar opinião agora, mas tem o direito de ouvir uma versão coerente do que foi ocultado. Busque conhecimento. Nada é exatamente como parece. Estude por conta própria. Não confie cegamente em ninguém. Nosso papel é despertar sua curiosidade, porque quem não estuda se torna refém de quem estuda. E se quem estuda transmite interpretações falsas, como você saberá? Como diz a própria Bíblia, meu povo perece por falta de conhecimento. Leia, investigue e busque a verdade por si mesmo. Então vamos lá, vamos devagar, gente, nesse assunto de hoje que é a Bíblia de Zurique. Qual que é o meu intuito aqui, gente? É dar mais ou menos uma base aí para a gente entender a importância desse livro, tá? A importância desse livro. Nosso presidente, Urandir Fernandes, já falou, não é? Em várias situações, inclusive em várias lives abertas, não é? Gravou vídeos lá com a pessoa e doou, não é? Com o violinista, o Robson Miguel, não é? Ele foi lá no castelo dele, no interior de São Paulo, recebeu o livro e tal. Fez todo, eu até vou botar um clipezinho aqui para quem não assistiu, para estar informado e mostrando o quão importante é este livro. Porque é um livro que tem aproximadamente 500 anos, não é? Vamos dizer, até onde eu sei, não é? De acordo com as informações, seria seria o original da Bíblia de Zurique, entre aspas, tá? Agora, vamos lá, pessoal, por favor. Muita atenção com as minhas palavras, para não dizer, porque eu já ouvi muito isso. Ah, Filipão falou isso. Aí eu vejo que eu não falei. As pessoas usam outras palavras e tiram do contexto correto que eu estou falando. Isso é muito complicado, tá? Isso aí causa um desentendimento e às vezes colocam palavras na minha boca que eu nunca falei, ou então conceitos que eu nunca falei, nunca descrevi. Então vamos lá. Vamos bem devagarinho, pausado. Eu não vou até, por favor, as perguntas, né? Daqui a pouco eu começo a olhar. Deixa eu avançar um pouquinho mais para não perder o fio, tá bom? Por favor. Tem que ser com muito cuidado aqui. Então vamos lá. Então, tem essa Bíblia, mais ou menos 500 anos, atestada pela nossa expert e por inúmeros certificados, coisas várias aí, mostrando que é de fato ok. Aí o que acontece? Essa Bíblia é a original, única e não sei o quê. Vamos lá, gente. Isso são as informações que eu não tenho ainda tudo, tá? Conversei pouco com o nosso presidente, Urandir, tive a oportunidade de conversar superficialmente sobre isso. Conversei com a nossa especialista, olhei lá a Bíblia um pouco, só que eu não falo alemão e não deu para olhar ela, tá? Determinadas situações. Não deu ainda para fazer, porque está sendo restaurada, tem 500 anos, gente. Está sendo restaurado. Então, antes de se fazer o escaneamento, já se fotografou algumas páginas e tal, mas para se fazer um escaneamento, para se fazer a tradução, tudo direitinho, tem que arrumar o livro, que é muito antigo, tá? Vou mostrar para vocês o vídeo. Então, o que acontece? Vamos lá. Foi dito que essa Bíblia tem 13 apócrifos. Outras Bíblias têm 6 apócrifos, tem 10 apócrifos. Agora tem o seguinte, gente, vamos lá. A Bíblia de Zurique, tá? Bíblia de Zurique, que foi traduzida para o alemão em 1500 e alguma coisa na cidade de Zurique, por isso se chama Bíblia de Zurique, e foi feita pelo Florsheim, né? Desculpa a minha pronúncia, alemão não é minha língua, não falo alemão, mas é alguma coisa, Bíblia de Florsheim, alguma coisa assim, que é a Bíblia de Zurique, falam tanto.
A oficial, entre aspas, cuja cópia em PDF tem aí traduzido até para inglês, né? Eu dei uma olhada, né? É um pouco diferente do que a gente tem. Ela é diferente. Existem originais. Se você faz uma pesquisa no Google, tem originais Biblioteca Central de Zurique, Museu da Reforma em Genebra, e também numa igreja central em Zurique, dessa corrente protestante. Tá? Tem lá uma também, e na universidade, se eu não me engano, Biblioteca Metodista não, desculpa, Menonita, nos Estados Unidos. Tá? E tem traduções em inglês, em outras línguas, dessa Bíblia. Só que eu dei uma olhada, tá? Só que o que acontece? Nessas traduções oficiais, não tem o conteúdo que o nosso presidente e desculpa, eu sempre tenho que dar uma olhada, e o Robson Miguel, que era vamos dizer, o guardião dessa Bíblia no castelo dele, que passou para Dáquila, o original, a Bíblia de Zurique original, ele contou. Tem 13 apócrifos, tem assim. Só que a Bíblia de Zurique, dita original, que está lá em Zurique, que tem em Genebra, que tem nos Estados Unidos lá com os menonitas, não é? Para quem não sabe, os menonitas é como se fosse assim uma corrente protestante que a gente tem aqui do lado no Paraguai. Tem aquele pessoal que anda de chapéu de cowboy, a gente vê aqui em Ponta Porã, no Chapchina, aquelas mulheres vestidas não é? Com vestidos tradicionais, com aquela touquinha branca, estilo 1800, século XIX, 1800 e pouco. Ele se veste dessa maneira, muito parecido com os Amish, que também é uma corrente de protestantes europeus que tem nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, lá na Filadélfia, naquela região, tem as fazendas e tal. E os menonitas também, só que os menonitas suíços, né? Então, o que acontece, gente? Essas Bíblias de Zurique, ditas oficiais, originais, que estão em Zurique, em Genebra, nos Estados Unidos, não tem todos esses apócrifos, principalmente os livros de Enoch, os 2 livros de Enoch, não tem. E o Robson, não é? O guardião dessa Bíblia de Zurique, está em nossas mãos, não é? Diz que tem. Tem os livros de Zurique, tem vários livros apócrifos, ditos apócrifos, que são apócrifos, mas tem nessa Bíblia. Ou seja, é uma coisa muito inusitada. Eu não posso, eu não vi, não deu para abrir, olhar, porque, de novo, gente, estão restaurando, não é? E também não fala alemão, não dá para saber. Então, o que acontece? A meu ver, vamos lá, na minha opinião, tá? Este livro é um livro único, tá? Isso que temos em mãos, esse original é único. Porque nenhuma outra Bíblia, nem de Zurique, nem de Genebra, que inclusive eu tenho aqui, gente, aqui, que eu venho estudando, que é muito interessante. Olha o tamanho da bicha. Essa aqui é de Genebra, bem interessante também. O que acontece? Nenhuma outra tem os livros de Enoch, os 2 livros de Enoch. Somente uma Bíblia tem. Uma só Bíblia tem. Que, inclusive, gente, para vocês compreenderem a importância de tudo isso, a importância de termos esta Bíblia em nossas mãos, tanto é que nosso presidente Jurandir falou, isto é histórico, para nós representa, é um marco muito importante, porque a gente vai poder mostrar e falar que realmente a coisa foi distorcida. Por isso que eu estou falando, gente, minha opinião, eu acredito que essa Bíblia de Zurique está em nossas mãos. Eu acredito que seja um exemplar único, que não existe. A impressão que eu tenho é que ela foi traduzida para o alemão, tá? Confeccionada lá e sumiram com ela. Essa é o que eu acho, tá? Essa é a minha opinião. E as ditas originais que estão em Zurique, em Genebra, nos Estados Unidos, lá com os menonitas e tal, essas aí
já são uma versão purificada, censurada, não é? Recortada, editada. Minha opinião, tá? Por favor. É meio precoce isso. A gente ainda tem chão aí para destrinchar esse negócio todo. Isso aqui é só para instigar vocês, tá? É só para instigar vocês a buscarem conhecimento, a não ficarem ouvindo teólogos, padres, pastores, desculpem, porque eles estão defendendo a linha de pensamento deles. Busquem conhecimentos, pesquisem várias Bíblias, não é? Porque cada uma é diferente, as traduções são diferentes, não é? Tem Bíblias traduzidas do texto hebraico, do texto grego, a Septuaginta, não é? Do texto latim, a Vulgata. Então, são diferentes. É importante isso. Isso eu aprendi com a querida e cara Mercedes, não é? Era uma associada que já se foi, infelizmente, não é, que era uma ex-freira, só que ela era uma ex-freira com doutorado em escrituras e tal. Ela era uma pessoa que me ajudou, e ela, ex-freira católica ainda, falou, olha, as traduções são diferentes, tem um sentido diferente. Tanto é que, ó, para vocês só sentirem aqui, gente, olha aqui, eu devo ter umas, sei lá, umas 25 Bíblias. Só para vocês entenderem. É importante a gente entender. Essa aqui eu comprei em Portugal, lá em Fátima. Não é? A edição portuguesa. Não é? O texto é um pouco diferente. Tá? Essa daqui é muito interessante. Essa aqui é do Rei James, é King James, só que é edição comemorativa de 1611. Obviamente não é original, mas é uma comemorativa aqui, ó. É o texto, eu não sei, ó como é que é. O texto é todo em inglês antigo, gente. É todo em inglês antigo. É extremamente interessante. E a gente consegue sacar determinadas coisas lendo com texto diferente. Quem fala inglês, quem fala italiano, essa aqui também, ó, maravilhosa. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Ó, essa aqui é em italiano. Muito interessante também. Essa daqui me ajudou a entender, não é? A presença, me ajudou a identificar nossos parceiros, né, seguindo o direcionamento deles. É essa daqui, ó, que é traduzida do aramaico para o inglês. Com um texto bem diferente, gente, e que me ajudou a entender algumas coisas. Olha como é louco o negócio. Essa aqui é da tradução hebraica, o Tanakh, né, o famoso Tanakh. É a tradução hebraica, que também dá uma visão muito interessante. Bem diferente. A gente tem que estudar em vários textos. E essa aqui também, a ortodoxa. Essa aqui é a ortodoxa. A Bíblia ortodoxa, muito interessante, que também nos permite entender determinadas passagens, né, que nossos parceiros já contaram para a gente, de uma maneira diferente. Ou seja, como que pode um texto dito, a palavra de Deus, ter tantas variações, né? Tantas variações. Agora, nenhuma dessas aí, gente, tem o livro de Enoque. Não tem. Até o Jubileu. O Jubileu, olha aqui. Esse aqui, ó, que chegou agora para mim, esse aqui. Esse aqui é o livro de Jubileu, ó. Esse aqui é a tradução Hermeté. Esse aqui, ó, é uma tradução diferente do livro de Jubileu. Tá? Essa tradução aqui, gente, é uma tradução que foi feita a partir da Bíblia ortodoxa etíope. E, pelo que eu estou estudando, pesquisando, não sou um expert, tá? Estou procurando respostas para poder compreender muitas coisas que os nossos parceiros vêm nos falando, e também para poder entender a importância dessa Bíblia de Zurique que está em nossas mãos. Não é? Mas você não tem que acreditar em nada, nem em mim. Não acredita em mim. Vão buscar, gente. Vão, comprem esses livros todos, essas Bíblias todas, leiam, comparem,
para vocês verem. Eu acho assim, ficar ouvindo interpretação de terceiros é complicado, né? Ele vai interpretar de acordo com o interesse dele, individual, ou do grupo que ele representa. E de religiões aí, essas religiões todas, uma contradição toda. E na prática, essa galera não é exemplo de nada, me perdoe, mas isso é uma realidade, não é? Então, assim, é muito importante a gente entender, porque tem muita gente que fala, ai, a presença dos seres vai acabar com isso tudo. Não vai, gente. O legal é esse. Vai nos ajudar a compreender e ver o quão grande e espetacular tudo isso é. E colocaram uma vestimenta mística, inventaram essas religiões, para quê? Para manipular, dominar as pessoas, aprisionar numa prisão mental, distorce os conceitos, apresenta determinados conceitos de acordo com o ponto de vista desse grupo de poder, né? Igreja Católica, as protestantes, todas, as ortodoxas também no meio, todas elas organizadas, né? Aliás, todas as religiões, né? É mais ou menos isso. São um sistema de controles emanadas de um dos Anunnakis. Esse foi o Enlil, um dos chefes. Foi ele que, vamos bolar aqui esse sistema aqui para encurralar a galera aí. Uma prisão mental vai facilitar a nossa administração. Foi mais ou menos isso, gente. E a gente nota isso. Né? Como a manipulação, onde que os caras chegam em determinadas situações, em determinadas deduções teológicas totalmente absurdas, que não tem absolutamente nada a ver com o que os nossos parceiros estão nos explicando, com o conhecimento todo de evolução, de onde vemos, para onde vamos, toda essa parte. Gente, não bate. É assim, uma coisa muito, muito diferente. Então é importante a gente compreender, não é? E a partir disso aqui, gente, eu já tenho pesquisando isso aqui desde o quê? Tem 22 anos que eu pesquiso. É difícil, tenho dificuldade, mas eu gosto muito dessa pesquisa em cima de texto bíblico e tal. Mas eu estou pesquisando, converso com muita... A facilidade de falar língua é essa, né, gente? Abre a cabeça. Eu já conversei com muita gente de fora, inclusive uma pessoa que eu já citei inúmeras vezes, que para as pessoas que são, vamos dizer, crentes, não é, que acreditam, não é, nas religiões cristãs e tal, né, eu acho muito interessante essa pessoa, tá? Que é o professor Mauro Bilino. É um professor italiano, tradutor, ex-tradutor oficial do Vaticano, traduziu 15 livros, os textos todos lá. Ele era oficial, gente. Não é contatado, não fala com o Indibel, não tem nada disso. Ele é um acadêmico que domina o grego, o hebraico antigo, o masorético, os textos masoréticos, principalmente, da escola de Tiberíades e tal, papapá. E ele, um belo dia, ele pegou o texto do Antigo Testamento e traduziu ao pé da letra, sem ficar ouvindo o teólogo. Porque os teólogos, não, estão falando isso, mas quer dizer isso aqui. De onde você tirou isso? Ele pegou e traduziu um projeto particular dele. E ele viu que a Bíblia não tinha nada a ver com Deus. Resumindo, era um livro que contava a história de grupos de pessoas que tinham interações com pessoas de outros mundos, de outras dimensões, de outra coisa. Totalmente diferente. No frigir dos ovos, tá? E ele escreveu uma série de livros, gente. Deu inúmeros seminários, deu inúmeras aulas. Eu fiz vários seminários com ele. Sorte que fala italiano. Participei de vários seminários, assisti várias aulas. Tenho todos os livros dele no original em italiano, que é importante. E o primeiro livro dele, quando ele escreveu, publicou, foi expulso do Vaticano. Porque, obviamente, né? Ele foi muito cirúrgico e muito cuidadoso nas colocações. Um deles aqui, ó. Um livro dele aqui, ó. Esse aqui. Tá? Não é o primeiro, ó. La Bibbia non parla di Dio. A Bíblia não fala de Deus. Ele, ó, fala aqui e explica, tá? Olha, ele dá os textos,
Ó, o hebraico aqui fala por quê, traduz, explica. Ele coloca a evidência. Essa pessoa aqui. Gente, ele é fantástico. Eu recomendo. Se você é uma pessoa, tá, sincera, cristã sincera, né? Gente, compre esses livros, estude os livros dele. Tem em português. O primeiro eu sei que tem em português. A Bíblia não é um livro. A Bíblia não fala de Deus, eu acho, se eu não me engano. Basta buscar aqui o nome dele, ó. Mauro, aqui, ó. Mauro Bilino, GL em italiano é LH nosso, tá? Bilino, Mauro Bilino. Vale a pena, gente, vai ajudar a entender. E o que o Mauro Bilino falou, o que me atraiu instantaneamente a começar esse percurso com ele, que foi mais ou menos 2010, 2011, foi que concomitante, não é? A gente estava tendo muitas conversas com o Bilu, com o Idibel, sobre vários desses assuntos. Quando ele falou, inclusive nosso presidente Urandir falava, que sempre falou, a Bíblia é um livro de história. E foi o que o Bilino falava no começo. A Bíblia é um livro de história. Conta a história de determinadas pessoas que tiveram conversação com pessoas que não são daqui, são de outro lugar, de outro mundo. Basicamente, quando eu vi aquilo, eu já comecei a buscar. E me ajudou muito, 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 muito a entender, gente. Mas é assim, eu digo para vocês, eu estou reiterando, não estou fazendo propaganda, não sou sócio do Bilino, tá? Por favor. Inclusive, coitado, eu tenho acompanhado algumas aulas que ele tem dado, ele está meio, acho que ele já é um senhor de idade, né? Eu acho que ele está com algum problema de saúde, já, eu não sei se é Parkinson, eu não sei o que é, ele já está um pouco, mas consegue falar normalmente e tal, mas você vê que ele está com dificuldade. Então, pessoal, quem aí fala italiano, aproveitem, porque é uma pérola. Ele é uma pérola e ele é uma pessoa que ajuda a entender o que os nossos parceiros estão falando, o que a gente vem repassando aí, falando sobre esses assuntos, apesar de não abordarmos, tá, temas religiosos abertamente, porque é muito delicado, gente. Mas chegou um momento que precisa colocar as coisas, gente. Precisa colocar as coisas. Não é? Precisa colocar as coisas. E, de novo, gente, não é para invalidar esses conhecimentos. Pelo contrário, é para nos ajudar a entender a grandiosidade. Gente, a descrição religiosa, teológica, seja o protestante, seja católica, ortodoxa, gente, é muito míope, é desse tamanho. Esses caras inventaram uma historinha para florear situações, tá, que eles não compreendem, tá? Não compreendem, não têm nem ideia do que seja. E também o que acontece? Para forjar determinados conceitos de engenharia social que os permitisse criar um sistema de controle social, aprisionamento da mente, e pudessem controlar. Pessoal, vocês entendem que qualquer livro desses aqui, qualquer Bíblia dessas aqui, de 1500 para cá, essa aqui 1611, a Rei James, né? Quando foi traduzida para o inglês antigo, né? Agora eu pergunto para vocês, quem sabia ler nessa época? Quem que sabia ler, gente? Nobreza e o clero, mais ninguém. Nessa época, antes da Revolução Industrial, antes do Renascimento até, poucos. Agora, nessa época aí, 1500 e pouco, gente, ninguém sabia ler. Quem que lia? Clero e a realeza. A realeza, desde pequeno, a nobreza desde pequeno, era doutrinada, sempre tinha um padre do lado, já doutrinando desde... Então eles não tinham nem capacidade de discernir, era totalmente diferente, engessado, era um outro mundo, gente. Era um outro mundo. Qualquer pessoa que começasse a falar coisas que se opossem, né,
a esse sistema, vamos dizer, de informações deles, religião, gente ia para a forca, ia para o fogo, não é? Inquisição, né? A Inquisição começou lá atrás para já calar os cátaros, os templários. Tem muita coisa por trás disso daí. Era um sistema de controle bárbaro, você não podia falar nada, herege. Já era o fake news da época. Você está vendo que o ciclo continua, né? A gente, né, não vivendo na era da internet de 2020 para cá, começou fake news, não é? Olha, como que pode? Precisamos de checadores de fatos, né? Independentes. Ou seja, é a Inquisição moderna, né? Tá tudo acontecendo de novo com uma nomenclatura diferente, diferenciada. Só isso, é a mesma coisa. Agora, e outra coisa, antes do advento do Gutenberg, né, com a impressão, inclusive o primeiro livro que ele imprimiu foi Bíblia, né? Foi uma Bíblia. Agora, quem podia ler ela, né? Ninguém, quase ninguém. Antes disso, né, a época mais antiga, era proibido. Ninguém podia ler a Bíblia. Ninguém podia. Somente o clero podia ler, estudar. Era proibido, gente. Isso é história. Como assim? O controle da informação só mudou, gente. Só mudou. Não é? Só mudou. Naquela época, eles podiam impor com a violência. Sempre foi imposta com a violência. Né? Também tinha essa barreira socioeconômica, vamos botar desse jeito. Ninguém sabia ler, gente. E o povo vivia na miséria. Só quem vivia bem, que comia direitinho todo dia, era clero e nobreza, mais ninguém. O resto vivia no limiar da fome. Era um negócio terrível. A nossa história é muito manipulada. Gente, entendam. Se as nossas notícias são tão manipuladas, tá? Fake news aí é louco. Se você tem Globolixo aí, vai lá e mente deslavadamente por situações que temos vídeos, temos aí evidência, prova, não é evidência, é prova na internet de vídeos, de falas, o pessoal mente deslavadamente, nossos políticos aí mentem deslavadamente. Imagina na história, não é? Lá atrás. Essa galera distorceu tudo, gente, é óbvio. A história é sempre escrita pelos vencedores. Não é verdade. Então a gente tem que ter tudo isso na cabeça. De ver que realmente é um show de loucura, não é? É um mistureba só, a gente não sabe o que é o quê. Não é muito complicado. Ainda tem o peso, não é, da doutrinação, né? Que eles foram muito espertos, não é? Eles tomaram conta das escolas. Tomaram conta de todo tipo de conhecimento, tudo na mão deles, dos padres lá, todos. As ordens jesuítas, dominicano, salesiano depois, mais para cá, né? Tomaram conta, doutrinando a galera, que já é um freio absurdo. Né? Aprisiona a mente, o cara é muito difícil despertar e tal. Até porque também não é encorajado esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas, não, mas tem aí as religiões, a Igreja Católica, o Papa, o Vaticano. Ninguém sabe da história, né? O que essa galera fez, o que faz, o que apronta, o que está por trás. É tudo superficial, fachadona, né? Isso é muito complicado, gente. Por isso a importância deste livro. Essa Bíblia de Zurique está nas nossas mãos. E, de novo, reitero, na minha opinião, ela é única. Foi uma tradução, foi uma composição única. Porque se tem todos esses livros, os 13 apócrifos, vamos botar assim, entre aspas, nela não tem nada a ver com a Bíblia de Zurique tradicional, entre aspas. Né? É um exemplo único.
É um exemplo único. É de uma importância absurda um texto desse, mas que vai nos ajudar a quê? A compreender, a entender o que de fato aconteceu, a importância desses fatos bíblicos todos que aconteceram no passado, mas com a ótica correta, com a ajuda de nossos parceiros. Não tem como saber ao certo o que aconteceu. Não tem como, gente. Tá? Não tem como. Sem a ajuda direta dos nossos parceiros, é impossível. Impossível. Tá? Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui bem bobão. O Pentateuco, né? O Pentateuco foi escrito por Moisés, não é? Que é a Torá, não é? Agora ele escreveu em que língua, se não se falava hebraico na época? Que língua que foi escrito? Como assim? Tem muita lacuna, tem muito furo nessa história toda que não quadra, entendeu? O professor Bilínio explica do textos masoréticos que eles tiveram que completar, porque no alfabeto não tinha, eu acho que, se eu não me engano, é vogal ou consoante, agora eu não lembro, desculpa, mas eles tiveram que completar o texto, mais ou menos, ou seja, nem você pegando manuscritos mais antigos, a gente não tem certeza se foi aquilo mesmo. O professor Bilino fala, ninguém sabe quem escreveu os evangelhos, ninguém sabe. A única coisa que ele sabe é que não foram os apóstolos. Ele fala que não tem como, foi muito depois, não é? As inconsistências todas, eu não vou entrar no detalhe, como eu falei no começo, isso aqui é uma explanação superficial, gente, só para a gente entender a importância desta Bíblia, tá, de 500 anos, que está em nossas mãos, sendo restaurada, com o texto, entre aspas, aparentemente completo, com 13 apócrifos, com coisas ali bem interessantes. Eu não vou avançar nada, tá? Até porque eu não sei. Eu sei superficialmente algumas coisas que o nosso presidente contou. Mas vamos esperar ele falar, ele dar, não é? Vamos esperar a tradução, escanear e tal. Mas, de novo, gente, vai nos ajudar a compreender e é uma coisa fantástica, tá? Inclusive, está tudo concatenado com as nossas pesquisas, principalmente Ratanabá. Nosso presidente, ele já falou, tá? Ele já falou abertamente, tá? Que essa pesquisa de Ratanabá vai mostrar a presença aqui na Amazônia de inúmeros personagens bíblicos, inclusive JC, que esteve aqui, Salomão, vários outros. Vários desses personagens estiveram aqui na Amazônia e em outros lugares também. Lá tem essas evidências todas, provas, né, vamos dizer assim, que vão nos trazer uma enorme felicidade, gente. Uma enorme felicidade. Por quê? Vai, de fato, corroborar a real e mostrar a real história e a real importância desses textos bíblicos, dessa história, entre aspas, bíblica, que foi distorcida, corrompida, censurada, não é? Escondida. Como eu falei, o texto bíblico, aparentemente, eu até entrei em grupos de biblistas, não é, que são especialistas, porque eu não sou especialista, mas é pergunta para mim entender. E perguntei para alguns desses, mas e aí, esse texto bíblico que tem o livro de Enoque, os 2 livros de Enoque, esse livro do Jubileu e outros complementos dentro do livro de Daniel, tem outras coisas aí, ainda, e complementos também dentro dos livros. Qual que é que tem? Todos eles, em unanimidade, é a Bíblia Ortodoxa Etíope. Aí eu perguntei, muito bem, aí quando eles já falaram isso, eu já imediatamente entrei na Amazon. Vou comprar uma Bíblia Ortodoxa Etíope para ver, para ler esse treco, para ver o que é. O que tem de diferente, vamos ler o texto. Aí eles já me falaram, não adianta entrar na Amazon, eu acho que essa já é uma pergunta recorrente que eles já estão cansados de ouvir. Não adianta entrar na Amazon e querer comprar, porque eles falaram, não existe
tradução da Bíblia etíope ortodoxa. Tradução firme. Não existe. Só existe tradução dos 2 livros de Enoch e esse do jubileu que eu mostrei aqui para vocês. Esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui foi traduzido do livro da Bíblia etíope ortodoxa, tá? Só tem esse aqui, o jubileu, e os livros de Enoch. Mais nada. Inclusive, um desses biblistas falou ainda assim: eu estou aqui na Etiópia aprendendo a língua antiga. Ele falou o nome impronunciável, para justamente tentar traduzir, começar a traduzir determinados textos. Até porque parece que a Igreja Ortodoxa Etíope também não deixa. Mas é o exemplo mais intacto, mais íntegro e mais antigo de textos bíblicos, é essa daí. Só que eles não... Por isso que até hoje está intacto, não é? Pela importância do texto. Ou seja, você acha que você está lá com uma Bíblia pastoral aí, dessa, católica, ou uma Bíblia protestante aí, sei lá, Joaquim Ferreira, seja lá o que for, dessas aí. Vocês acham que aquilo ali é o texto fidedigno? É claro que não, gente. Basta como eu, que não sou expert. Gente, por favor, não sou expert. Eu sou um curioso e sou uma pessoa, está até caindo aqui, a montanha. E também estou seguindo o que os parceiros falaram. Busquem conhecimentos, vai olhar, vai ler, vai comparar, não é? É o que eu tenho tentado fazer. Imagina, eu no meu pequeno já consegui montar esse quebra-cabeça, gente. Já consegui, não é, entender mais ou menos a importância disso daí. Por que que as nossas lideranças religiosas, políticas, sempre esconderam, distorceram, censuraram? Eles têm um cuidado muito grande. Aí já apela, na época passada, já apela para a ignorância. Herético e não sei o quê, vou botar você no pau e mandar fogo. Entenderam? Hoje é diferente, vem com pressão, ameaça, vem com não sei o que, isso, que não sei o que eu sou fulano, sou doutor e não sei aonde. Gente, isso é mais um miquinho amaestrado aí, mais um miquinho doutrinado, está repetindo coisas que não... Entendeu? Por isso, gente, reitero de novo, mais uma coisinha nossa. Por isso a importância do nosso modus operandi em Dáquila. De todas as nossas conversas com os nossos parceiros serem físicas, verbais, cara a cara, gravadas e filmadas. Justamente por isso, gente, o conteúdo dessas informações são bombásticas. E olha que eles estão dando assim, bem... Eles estão dando a conta-gota para a gente, nesse quesito de texto bíblico e tal. É conta-gotas. Eles estão, ó, é por aqui, tá quente, tá frio, tá assim. Agora, daí vem a importância dessa nossa relação. Por quê? Porque distorcer essas informações de novo não dá. Isso já foi feito no passado, agora não tem como. Não é? E Ratanabá vai ajudar muito a entender esse quebra-cabeça, a entender o papel importantíssimo que o Brasil, obviamente, a região onde o Brasil é, né? Amazônia e outras regiões aqui onde esse pessoal circulou. Entendeu o porquê. Olha, gente, o esclarecimento dessa situação toda vai dar uma felicidade enorme para as pessoas. Nós não vamos desconstruir. Nós vamos ajudar a entender de maneira final esse negócio. E vai dar uma felicidade absurda. Nosso presidente Jurandir fala isso direto. Que esse tipo de informação vai trazer uma felicidade muito grande. A gente não veio para destruir, a gente veio para mostrar. Olha, gente, esconderam isso aqui de vocês. Olha aqui as evidências, todas as provas aqui, ó. Pá. E a gente, através desse estudo comparativo, já consegue ver que a mentira e a manipulação foi gigante. Foi gigante. Entendam, as nossas lideranças têm que ter um monopólio das narrativas, sempre.
Porque se o povão, se cair a ficha no povão, e eles entenderem que estão sendo enganados sistematicamente, que a história real é outra coisa, que estão escondendo as coisas da gente, que estão distorcendo os conceitos todos, aí é complicado, né? Por isso que imbecilizam a população, por isso que coloca esse monte de porcaria na comida ultraprocessada, a gente vai comendo, afeta a região límbica do cérebro, não tem pensamento crítico, esse monte de porcariada que a gente come deixa o pessoal todo inflamado, todo ruim, né? Dificulta o entendimento, esse sistema econômico financeiro de escassez, não é? Que você tem que ficar preocupado com os boletos, tira você da tua neutralidade, você não consegue ficar centrado, você sai doidinho aí atrás da sobrevivência, entre aspas, que mesmo que você seja um banqueiro ou um gari, gente, é a mesma coisa, vocês estão inseridos nesse sistema, preocupados com besteira, ocupando a atenção com besterol, se você tem muito dinheiro, com besterol, com futilidade, com não sei o quê, em vez de promover o entendimento, a compreensão, não é? O bem-estar, não estão nem aí, gente. O foco é outro, justamente para não deixar as pessoas terem um mínimo de tempo para ver. Bom, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Essa história não está correta. Deixa eu ver. Sabe, a TV aí, os filmes, os vídeos, o TikTok da vida, que está imbecilizando a juventude toda, reduzindo, não é, o tempo de atenção a clipes muito curtos. Isso aí você educa o seu cérebro a não conseguir focar 2, 3 horas em cima de um texto, lendo principalmente. Ninguém mais lê nada. Isso é de propósito, educando o teu cérebro, é aquela coisa rápida. É uma vergonha. É por isso que é tão difícil a gente chegar lá. Por isso a importância dos parceiros aqui de babar nossas, né, nos mostrando as coisas e fazendo escolinha, gente, não mastigando e botando na boca. Empurrando a gente, olha, por aqui, faz assim, busca ali, não é? E a gente começa a desvendar isso daí, gente. Isso tudo é para mostrar para vocês, isso é muito importante a gente entender. Para quem não viu, eu vou rapidamente aqui colocar, aqui, ó, quando o Robson Miguel, o violonista, repassou, né, por Urandi isso daí. E para Dáquila, né? Vamos lá. Bem Vovó, que é uma peça de 525 anos. Mais de meio milênio. Outra coisa da Dáquila, poucos sabem que o provocador foi esse. Muita gente tira coisa da Bíblia, dos seres que vieram, Anunnakis, dos Néfilis, e quem sabe foram eles que fizeram as pirâmides, não sei o quê. De onde tiraram Néfilis, tudo daqui. E principalmente os livros apócrifos. Todos os apócrifos estão aqui. Então aí, 13 deles. Ó, 13 apócrifos, hein, gente? Tem todos, 13. Gente, quanta honra. Tá? Muito obrigado, muito grato mesmo. 13 apócrifos, ele falou, né? 13. Pela minha pesquisa, o único que tem os 13 apócrifos é a Bíblia Ortodoxa Etíope. Então, por isso que eu estou reiterando aqui. Minha opinião, que esta Bíblia é única, tá? Chamada de Bíblia de Zurique, por alguma razão, mas ela é única e com certeza vai revelar coisas bombásticas. Vai ajudar a gente a entender muita coisa. Porque, pelo que eu estou entendendo, é um texto não manipulado. É mais fidedigno, tá? O pessoal de Dáquila aí, ó, uma relíquia mundial, uma relíquia histórica. Só tem 13 no mundo, só. Essa é a número 1. Essa é a número 1. Essa é a número 1. É a número 1, é a número 1. Espetacular. Então, ele está falando aí, tem 3 no mundo. Eu acredito que minha opinião, gente, por favor, eu acredito que esta aí, que está em nossas mãos, seja única. Que as 2 outras já são, vamos dizer, já são censuradas, já são editadas, não são essa daí. Porque se a gente pesquisar sobre a Bíblia Zurique, tá? Não tem 13 apócrifos, tá? Não tem os 13 apócrifos. Tá
Tá bom? Então, eu acho que essa nossa é única. Isso vale milhões pelo que já... 42 milhões de dólares, porque só tem 3 no mundo. Gente, assim, ó, o mundo inteiro, muitas guerras, muitas mortes, muitas articulações houveram, Idade Média, onde muitas foram queimadas também, né? Por conta desse grande monumento aqui. E muitos agraciados também. Muita descoberta, muita sabedoria, muito conhecimento tem aqui. Uma coisa que eu não deixei, nem Rodrigo Faro, nem Dali Gentili, desculpa, perdão se vocês estiverem assistindo, nenhum desses personagens globais do SBT, Record, que estiveram aqui atrás dessa Bíblia, eu dei essa oportunidade de... Mas como aqui se trata de algo científico, né? Algo histórico, essa peça transformar a Bíblia numa religião, mas ela não é um livro só religioso, é um livro histórico, é um livro científico, é um livro de leis, é um livro de famílias, é um livro que insere o contexto daquela pesquisa. E aqui estou diante da nossa maior autoridade, que é o presidente Urandir Oliveira. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, é uma honra para nós, é muito orgulho. E olha, fazer parte dessa relíquia, dessa história, desse momento, para nós, assim, é chave de ouro. Obrigado. Né? Muito obrigado mesmo, nossa, pela confiança. E com certeza vai ser para a eternidade, tudo isso aqui. Gente, muito significativo isso. Muito interessante. Veja bem como ele está descrevendo, o Robson está descrevendo. É muito parecido com o que o Edibel nos falou, nos vem falando, né? Que é um livro histórico e tal, papapá. Agora, mais interessante, você vê que nada é por acaso, não é? Nessa semana, quando eu decidi, quer saber, eu vou... Nessa semana não, já semana retrasada, ainda na Fazenda, que a nossa amiga, minha amiga, já de muitos anos, a Juliana Fabrino, que é a encarregada do restauro, sabia que ela estava mexendo, eu decidi ir lá, gravar esse vídeo e fazer uma live, não é? Dando uma contextualizada da importância disso daí, como é importante a gente ir pesquisar sobre esse assunto, não é? Ver os textos bíblicos todos, quem puder assistir, o Mauro Bilino tem muita coisa dublada em português também, vale a pena, gente, vai abrir muita cabeça das pessoas, tá? Para poder já preparar para o que está vindo, para a bomba que está vindo, porque tem um tempo aí para se restaurar, para poder escanear o texto, fazer a tradução, tem um tempo hábil para isso daí, não é? Mas nesses dias, nessa semana, né, nas minhas pesquisas e tal, é muito interessante a sincronicidade, gente. É muito interessante como é que chega a determinados assuntos que estão relacionados. Já falei para vocês muitas vezes, eu sempre assisto o podcast do Joe Rogan, muito interessante, não é? Muita coisa interessante, um ponto de vista bem diferente. E esta semana, o Joe Rogan estava entrevistando uma deputada federal americana do estado da Flórida, a Ana Paulina Luna, né? Estava entrevistando ela. Que eu até fiquei, será que eu assisto? Será que eu não assisto? Política, já estou de saco cheio dessa situação, papapá, sempre a mesma lenga-lenga. E essa deputada federal mais novinha, né? Acho que já está no segundo mandato. O que será que ele... Deixa eu ouvir um pouquinho. Comecei a ouvir. E fiquei estarrecido com o assunto. Estarrecido com o assunto. Estavam conversando sobre UFOs, sobre presença extraterrestre, sobre o governo americano ter naves e tal, documentados, filmados, militares, e estão escondendo isso aí, papapá. Já me prendeu a atenção. Agora eu fiquei mais estarrecido quando ela começou a falar de textos bíblicos suprimidos, não é? Para justamente esconder esta realidade de interação com seres interdimensionais ou extraterrestres, que estão muito bem descritos em textos bíblicos suprimidos, principalmente nos apócrifos
E ela ainda citou, principalmente, da Bíblia Ortodoxa Etíope. Eu quase caí para trás, gente. Eu quase caí para trás, gente. É uma coisa absurda, surreal. Eu falei, não é possível, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tudo a ver com esse momento que estamos vivendo, em que não sei como esta Bíblia única caiu nas nossas mãos e vamos poder, seguindo a prática didática, mostrar, apresentar para vocês tudo, no momento correto, né? Estão arrumando, vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui. E uma coisa que o nosso presidente Urandir sempre me falou em conversas há quase 30 anos. Ele sempre falava: o elo perdido para compreendermos um monte de coisa, principalmente para de fato compreendermos os textos bíblicos, é o fator extraterrestre, de seres de outros mundos. E é isso que os poderosos não querem que a população entenda, que eles são reais, que eles existem, sempre interagiram conosco, tá? E não de maneira, em grande parte, não de maneira negativa. Tudo bem que tem os Anunnakis aí, consolidaram o poder deles, né, através de seu laranja, já há mais ou menos 12, 14 mil anos, após o dilúvio de Noé, que foi mais ou menos concomitante com a Guerra dos Mundos, como a gente chama em Dáquila, que foi um conflito entre os irmãos, por disputa de poder, Anunnakis, né? Tudo bem, fora essa galera, teve muita coisa positiva que foi suprimida. Foi suprimida, principalmente nos livros de Enoque. O Enoque descrevia isso muito bem. E, muitos anos atrás, numa conversa, se eu não me engano, foi no Grupo da Tecnologia, o Tato, que é um irmão do Bilu, falou pra gente: estudem o livro de Enoque, leiam o livro de Enoque. Vocês vão entender muita coisa. E lendo, eu já fui correndo ler, lendo o texto, que é um texto, o Enoque Etíope, não é? Traduzido da Bíblia Ortodoxa Etíope. Somente os livros de Enoque e esse aqui, esse Jubileu. Tá? Que eu não comecei a ler ainda, tá? E o que acontece? Foram traduzidos. E, de fato, a gente lendo a interação de Enoque com os ditos, entre aspas, anjos, porra, é exatamente o que a gente vive aqui com os parceiros. Isso foi suprimido, não queriam. Distorceram extremamente o texto bíblico. Nossos parceiros falam que 75% do texto bíblico não é correto, foi distorcido. 25% correto, porém foi pulverizado. Então, para você identificar é um pouco complicado, requer leitura, estudo, tem que perguntar: e aí, Bilu, é assim? Tá, tô assado? Como é que é? Tá no caminho certo? É assado? Blá, blá. É meio complicado, não dá para assim. De novo, gente, isso aqui é superficial que eu tô falando. Tô dando assim só para vocês uma olhadinha na fechadura do que está vindo por aí de informação fantástica desse assunto todo. Tá? Então, é impressionante isso. A deputada federal americana, Ana Paulina Luna, falando exatamente sobre a Bíblia etíope e também dessa situação de que, vamos dizer, as lideranças precisam suprimir isso daí para manter o controle. Não pode deixar a população, né? E esse é o grande dilema, porque com a internet, com celular, o pessoal filmando muita coisa, soltando, vamos dizer, as amarras da narrativa caíram por chão. A relevância da grande mídia hoje é zero no mundo inteiro. Ninguém mais acredita na grande mídia, porque está constatado, provado, que eles só mentem, manipulam e distorcem as informações. Em todos os sentidos, gente. Em todos os sentidos. Eles estão aí para reforçar as narrativas e os paradigmas oficiais. Totalmente irrelevantes são. Nos Estados Unidos, praticamente, toda a notícia está sendo consumida, não é?
através do X ou Twitter ou inúmeros podcasts aí de pessoas independentes, mostrando um monte de coisa e mostrando, olha aqui, estão mentindo, gente, olha aqui a verdade, como é que é. É por aqui. E a mídia oficial mainstream, NBC, CBS, ABC, Globo Lixo, BBC, essa galera no mundo, caiu por terra, ninguém mais ouve, sabe que é só mentira, é só narrativa. É só narrativa. E isso aqui, as lideranças têm lutado para manter essa parte, principalmente essa parte bíblica, gente. Longe da realidade extraterrestre, extradimensional. Vamos botar desse jeito. Longe. Para a galera não montar os pauzinhos. Sempre descredibilizando. Não sei o quê. E aí me vem, olha que coisa louca. Nessa semana, a deputada federal americana me solta isso. E aí, fiz questão de recortar 2 clipes curtinhos. Pedi para o meu querido flamenguista, o Cleiton Bernardo, associado nosso lá do Dakla USA, lá de San Antonio, no Texas, lá de Criciúma, Cleitinho Bernardo, pedi para ele, Cleitinho, traduz aqui, faz a dublagem, por favor, com a inteligência artificial. Aí ele fez a dublagem, ficou espetacular, esses 2 clipezinhos, valeu, Cleitinho, muito obrigado, sempre dando uma força, sempre ajudando, né, o marido da Lilian Bodô, nossa representante de Dakla lá do Dakla USA, e me mandou os clipes e olha, muito interessante, olha só, gente, prestem atenção, esse primeiro aqui. Gente, essa inteligência artificial, eu fico assustado, o Joe Rogan falando português com a voz dele. Muito interessante, olha aí, vamos lá. Olha só que coisa doida. Então, quando você diz que isso opera fora da nossa compreensão da física, o que especificamente você está dizendo? Tipo, o que aconteceu? Eu acho, resumir em termos simples, eu acho que algumas das tecnologias que existem, seja lá o que essas coisas tenham, essas coisas de energia têm. Coisas de energia? Sim. O que quer dizer? Bem, eles os chamam de intergene, seres interdimensionais. Eu acho que eles podem realmente operar através dos espaços-tempo que nós temos atualmente. E isso não é algo que eu inventei sozinho. Isso é baseado em coisas que nós vimos. Isso é baseado em informações que nos foram passadas. E também eu acho que existe esse aspecto histórico de, sabe, isso entra nas teorias e conceitos mais profundos da religião. E eu acho que a história que conhecemos atualmente, e isso acaba levando para outro tópico, de, sabe, você tem a Bíblia dos dias atuais, você tem esse aspecto de Bíblias ou livros da Bíblia que foram removidos e que explicam e meio que abordam esses temas. E eu acho que... Olha o que é significativo que ela está falando, gente. Primeiro, ela está falando como deputada federal, como sendo membro do governo do legislativo americano, e ela tem conhecimento, sim, desse tipo de fenômeno acontecendo. E ela está falando que suprimir textos bíblicos, que descrevem, esse tipo de fenômeno, esse tipo de seres, esse tipo de interação, gente, isso é impressionante, um negócio desse, é extremamente significativo. Estamos em uma época em que temos uma quantidade tão vasta de informações às quais temos acesso pelas redes sociais, pelo seu celular, pela internet, e isso realmente está mudando a forma como entendemos, sabe, as origens da vida e a realidade espiritual que conhecemos. Gente, extremamente significativo. Ela está falando, ela é uma deputada, gente. Ela tem que falar de uma maneira meio que mascarada, vamos dizer assim. Mas ela está falando. A internet nos proporcionou isso daí. Vamos ouvir de novo, por favor. Então, quando você diz que isso opera fora da nossa compreensão da física, o que especificamente você está dizendo? Tipo, o que aconteceu? Eu acho, resumir em termos simples, eu acho que algumas das tecnologias que existem,
seja lá o que essas coisas tenham, essas coisas de energia têm. Coisas de energia? Sim. O que ele... Bem, eles os chamam de interdim, seres interdimensionais. Eu acho que eles podem realmente operar através dos espaços-tempo que nós temos atualmente. E isso não é algo que eu inventei sozinho. Isso é baseado em coisas que nós vimos. Isso é baseado em informações que nos foram passadas e também... Olha aí, coisas que nós vimos, informações que nos foram passadas, isso a nível de governo. Olha o que ela está falando, gente. Eu acho que existe esse aspecto histórico de, sabe, isso entra nas teorias e conceitos mais profundos da religião, e eu acho que a história que conhecemos atualmente, e isso acaba levando para outro tópico, de, sabe, você tem a Bíblia dos dias atuais, você tem esse aspecto de Bíblias que, ou livros da Bíblia que foram removidos e que explicam. Olha aí. Olha como ela está tendo muito cuidado com o que ela está falando. As Bíblias atuais, ou seja, todas manipuladas, distorcidas. Por isso a importância de a gente ter várias e cruzar as traduções. E aí ela fala dos livros suprimidos, retirados, que justamente nos ajudam a entender a presença nos textos bíblicos desses seres que ela chama de interdimensionais. Que eles têm certeza deles de acordo com as informações que ela viu e que ela tem informação. Gente, poxa, falou tudo. Falou simplesmente tudo. E meio que abordam esses temas. E eu acho que estamos em uma época em que temos uma quantidade tão vasta de informações às quais temos acesso pelas redes sociais, pelo seu celular, pela internet, e isso realmente está mudando a forma como entendemos, sabe, as origens da vida e a realidade espiritual que conhecemos. De novo, gente, aqui ela está falando exatamente isso. As redes sociais, a internet, o papel importante de termos o quê? Acesso a informações suprimidas, não é? E não estão em conformidade com as narrativas oficiais que interessam ao sistema. Vocês não entendem, não é? Olha só, gente, é interessante a gente notar que os eruditos, os ungidos, não é? Os exaltados pelo nosso sistema, repetem, perpetuam sempre estas narrativas oficiais. Eles são papagaios obedientes, conscientes ou não. E eles têm esse sistema de premiações, não é? Prêmio Nobel, fulaninho é prêmio Nobel, fala um monte de asneira. Fulaninho é PhD de não sei o quê, fala um monte de besteira. Não sei quem é formado na Universidade de Harvard, não sei o quê, é um antro de doutrinação, principalmente woke, nesses últimos anos, não é? É um antro de doutrinação, mas tem aquele rótulo de credibilidade, de pessoa erudita, de ungida do sistema. A grande mídia nossa também, exaltada toda por aí. O que ela está falando? A internet, as redes sociais, a informação, o acesso que a gente tem à informação que não é manipulada, engessada, não é? Vamos dizer, como é que fala? Purificada pelas lideranças. Ela falou tudo, gente. Só que ela foi muito, não é? Olha que coisa, eu achei tão interessante que eu pensei que ela fosse falar de política, do Trump, da Ucrânia, de não sei o quê. E a mulher entra nessa seara, gente. Eu fiquei chocado. Chocado. E mais interessante esse outro clipe aqui. É só 2, esse é o último. Olha só esse clipe, gente. Olha que doideira. Olha o que essa mulher fala aqui. É muito doido isso, gente. Olha só. Pensar que somos a única, sabe, forma de vida neste planeta ou nesta galáxia, eu acho que é um pouco louco, considerando, sabe, o fato de que eu também acredito que Deus existe e que há outras criações. Mas, por outro lado, você entra nesse aspecto de, sabe, por que é que também existe esse aspecto de, sabe, uma certa religião que tem sido muito controlada e, na minha opinião, descartada em certo aspecto.
E, sabe, quando certos livros são removidos porque acham que as pessoas não deveriam ter acesso a essa informação ou conhecê-la, sabe, por que remover um livro da Bíblia, certo? O Wes Huff, ele falou sobre isso. Ele comentou sobre isso. Existem pessoas que não acreditam que o livro de Enoque realmente fazia parte da Bíblia? Acho que mencionamos isso, mas não lembro como. Sabe o que quero dizer? Porque você realmente precisa entender a história da Bíblia para conseguir decifrar o que é legítimo, o que não é, por que colocaram isso no Novo Testamento. Eu tinha ideias equivocadas sobre isso até conversar com pessoas inteligentes que realmente conhecem a história disso. E são coisas muito estranhas. Bem, então, pelo que eu entendi, e aliás não sou teólogo de forma alguma, mas só falando da minha opinião pessoal sobre isso, você tem o texto da Igreja Ortodoxa Etíope, que tem, se não me engano... Olha aí, gente. Olha quem que ela está citando. A Bíblia Ortodoxa Etíope. Olha que doideira. 88 livros da Bíblia ao todo. Mas no texto da Igreja Ortodoxa Etíope é basicamente como se fosse uma versão principal, versão original da Bíblia. E então, em algum momento do século IV, houve na verdade um grupo que se reuniu e removeu certos livros. E a história diz que o Apocalipse acabou substituindo o livro de Enoque. E por isso é interessante, porque quando você observa todo o contexto, sabe, você ouve o que algumas dessas pessoas estão dizendo, e então você vê e lê o livro de Enoque, que é uma leitura bem louca, certo? E então você observa como é a nossa descrição moderna do que são anjos e entidades. Em contraste com o que Enoque estava vendo e relatando, com a linguagem e capacidade que ele tinha naquela época. Eu só acho que há muita coisa que leva você a... Então surge a pergunta, por que eles removeriam essa informação se ela realmente fazia parte da Bíblia mais antiga do mundo? Por que então eles tirariam isso e diluiriam o conteúdo? E não estou dizendo que você não pode encontrar Deus através da nova Bíblia, certo? Tipo, cada um está em sua própria jornada espiritual. E eu acho que todos podem orar e você pode acessar Deus. Mas eu só acho isso muito interessante. Então, o que eu diria é que gosto de ter o quadro completo diante de mim. E por isso sinto que para entender completamente de A a Z, você meio que precisa ser capaz de ler tudo. Olha que fantástico, gente. Impressionante o que essa mulher falou. E eu pensando que ela fosse falar de política. Olha o que ela falou. Por que retiraram esses livros todos? Aí tem os vários conselhos, né? Concílios, desculpa. Concílio de Nicéia, Concílio de Trento. Foram vários concílios só editando, mexendo. O que estava mais palatável para as lideranças. E principalmente o livro de Enoque, que descreve a relação dele com esses seres todos, que ele chama de anjos. Gente, de novo, como ela falou, a percepção, o entendimento, o palavreado que o Enoque tem para descrever determinadas coisas não é o que a gente tem hoje. Eles não sabiam que era luz. Tudo era fogo. Não é? Máquinas aéreas. Eles não sabiam, avião, tinha que descrever daquela maneira doida, não é? Meio com aquela roupagem mística. Sempre quando não se entende alguma coisa, não se entende a tecnologia intrínseca, se coloca uma roupagem mística. Exemplo, processo transmutativo. O pessoal bota uma roupagem mística de ascensão, vamos ascender para dimensões superiores, o amor e não sei o quê. Eles não entendem, estão inventando historinha, dando uma roupagem mística, belas palavras, belos conceitos, dá colinho, mas não tem ideia da tecnologia intrínseca que está por trás daquilo ali. É mais ou menos a mesma coisa, gente. Agora, é ou não é uma coincidência absurda, não é? Anteontem, sei lá, não foi anteontem, se eu não me engano, foi na quarta-feira, que a Ana Paulina vai falar com o Joe Rogan, a deputada federal americana. A mim vai falar desses assuntos, gente. É surreal isso, eu fiquei assim impressionado. Fiz questão de traduzir esses clipes. Ó, gente, olha aí. Olha aí, gente. O pessoal está começando a entender.
não é? É uma menina nova, não sei quantos anos tem, mas é nova, mais nova. Já está acostumada com internet, com, não é, bebê, não é, de informações, não é, menos oficiais, de chapa branca, não é? E está começando a abrir a cabeça, a ver que o negócio... Fora que está numa posição privilegiada, deputada federal lá, não é? Tendo acesso a várias informações, como ela falou, coisas que eu vi e informações que eu obtive. Ela teve muito cuidado. E batem o que está sendo descrito nesses livros, suprimidos, retirados da Bíblia, ditos apócrifos, não é? Principalmente o livro de Enoque. Não é por acaso que nosso amigo Tato, anos atrás, falou para a gente ler o livro de Enoque. E realmente tem muita coisa lá. É fantástico. E aí, trazendo para a nossa Bíblia de Zurique, que a meu ver, a minha opinião, ela é única, ela é um exemplar único, na minha opinião, por ter esses 13 livros apócrifos, no meu conhecimento, e ela também falando, né? É a Bíblia Ortodoxa Etíope que tem, né? Que é a mais antiga. É a mais antiga e menos manipulada. Menos não. Aparentemente, não foi manipulada, porque está lá escondida, tutelada, né? Tá sendo vigiada na Etiópia pela Igreja Ortodoxa Etíope há um tempão, há séculos, séculos e séculos. Tanto é que não existe tradução, gente. A Bíblia Ortodoxa Etíope não existe tradução. Quando eu falei lá no grupo de biblistas que eu queria comprar, tinha visto na Amazon, eles já me falaram, não compra porque não é a Bíblia Etíope Ortodoxa. Eles pegam a Bíblia do Rei James, dão uma garibada no texto e diz que é a Bíblia Etíope Ortodoxa. Não é, não tem tradução para nenhuma língua. Não tem. Só o livro de Enoque, 1 e 2, e esse livro de Jubileu. Só esses 3 textos foram traduzidos. A Bíblia da Etiópia, a Etíope Ortodoxa, não tem tradução. Aí a gente vai para a nossa Bíblia de Zurique, Dáquila. Acredito, estou muito ansioso para ver a tradução disso daí, porque me parece ser uma coisa única, gente. Tá? Única. E vai nos ajudar a compreender isso aí tudo. Não é? Só que vai ter que ter um tempo, um tempinho, né? Porque ela está sendo preparada. Então, ó, vou colocar aqui essa Juliana Fabrino, o vídeo que eu gravei lá na fazenda, não é, com ela. E para vocês derem uma olhada aqui. É muito interessante, gente. Ó, vamos lá. Estou aqui com a nossa associada Juliana Fabrino, do Núcleo de Dáquila, Minas Gerais, Belo Horizonte. Ela é especialista... Conservação e restauração de bens culturais. Da Fundação Municipal de Cultura. Exatamente. Ela está aqui, eu estou aqui com ela, acompanhando. Vim aqui só dar uma gravadinha, registrar. Ela está recuperando, né, Ju? Fazendo o processo de conservação e restauração dessa obra-prima. Exatamente, dessa obra aqui prima, única, raríssima. Obra rara. Não é, que é a Bíblia, essa dita Bíblia de Zurique, não é? Está aqui nas nossas mãos especialíssimas da Juliana, né? Recuperando. Ju, o que você pode falar disso daqui? Então, o primeiro passo, né, o objeto, ele já carrega muita informação para passar para o técnico, né? Então, a gente procura saber, entender um pouco dos materiais, porque a gente trabalha os suportes. Então, aqui a gente vê que a gente tem papel, a gente tem madeira, tem couro, tem metal. Então, já são 4 tipos de tratamento diferentes. Cada suporte é um tipo de tratamento. Como é uma obra muito antiga, né, de meio milênio, e ela aparentemente, realmente, parece que ela nunca tinha sido, nunca tinha tido uma intervenção anterior, porque assim, já estou aqui alguns dias, então eu já fiz o processo parcial de limpeza, né? A gente acaba usando vários tipos de
pincéis. Esses aqui são alguns que eu estou usando, né? Também a gente usa aspirador de pó, que ajuda muito, porque ela solta muito ainda fragmentos aí, porque ela tá num processo assim de degradação, e a gente vai tentar parar um pouquinho, né, esse processo, para ela continuar a ser essa obra para as futuras gerações, né? Então é um processo de preservação que a gente está aqui atuando. Então, qual que é o primeiro passo? Aí agora é fazer a limpeza, né? Fez a limpeza mecânica, faz uma limpeza úmida com água destilada em alguns pontos. Depois vai ter o tratamento do couro, porque é a parte que está mais fragilizada aqui, ó. O que acontece? A madeira rompeu e aqui, ó, ela tá muito instável. Então, o meu desafio maior agora é essa capa aqui, que tá na hora de passar a capa, né? Ela tá fazendo uma força e pode acontecer um rompimento aqui desse couro. Então, esse é o maior desafio. E essa parte também, olha como é que fica instável, né? Uhum. Aí eu também vou ter que pôr a cabeça para pensar como é que eu vou elaborar aqui uma fixação pensando na originalidade. Então, assim, na conservação e restauração, a gente tem muitos caminhos, né? Inclusive, tem muitas discussões na área, porque tem profissionais que são mais conservadores, tem outros que são restauradores, às vezes tem umas diferenças aí. Então, assim, mas de toda forma, é uma peça que vai sofrer uma intervenção, porque aqui realmente ela pode romper o couro, né? Então, vou ser um pouquinho mais invasiva aqui. Vai ter uma hidratação do couro. A gente já fez a limpeza, se você olhar aqui, ó, a gente já tratou a lombada, que ela tava com muita sujidade. Inclusive ontem a gente achou uma larva, deve ser de algum coleóptero, e existe até na conservação, restauração, a gente usar de congelar o objeto. É mesmo? Para poder matar os ovos. Olha. Então, assim, depois, no final, talvez eu vou avaliar ainda de congelar a Bíblia por um tempo para acontecer esse tratamento. Outro tratamento que já está sendo feito, a gente está num ambiente aqui com termigrômetro, né? Então tem temperatura e umidade que a gente está controlando ali. Agora choveu, a temperatura está muito alta. Então, assim, eu vejo que tá bem, assim, é complexo no Brasil essa situação de ter um controle climático dentro de uma reserva técnica, porque é um país tropical e muitas das teorias vêm, né, lá de fora, e a gente acaba assimilando essa teoria de um país de clima temperado, por exemplo, que é bem diferente. Aí tem que fazer uma adaptação aqui, né? A gente tem que perceber que o Brasil é um país tropical e a gente tem um desafio muito maior do que o pessoal que tem um clima temperado, né? Que é mais controlado e tal. Então aqui a gente tem muito ataque de fungos, ela estava com um fungo esbranquiçado. Então, o que eu estava falando, um tratamento aqui com ozônio, que ele já ele vai fazer um tratamento em todo o ambiente, e aí, como a Bíblia está inserida nesse ambiente, ela já está recebendo esse ozônio, que é uma oxigenação extra, né? Uhum. E que isso é bactericida e fungicida. Uhum. Então, à medida que eu vou fazendo também algumas limpezas e com um pouquinho de umidade, isso ainda potencializa a ação fungicida, né? Tem fotos do antes, sabe? Então, assim, já tá com outra cara lombada. Aqui a gente vai com calma, devagar, porque eu sou muito intuitiva para trabalhar. Eu me sinto mais restauradora do que conservadora, porque tem assim uma coisa muito da teoria e falar assim. Eu sou muito mais da prática. É como se fosse assim um cirurgião, um médico cirurgião e um clínico, assim, de passar só a receita e tal. Então, assim... Quer botar a mão na massa? Mão na massa, tipo assim, com bisturi
Mas sempre assim, eu gosto muito de ver o que o objeto está pedindo. E agora realmente está muito fragilizada essa parte do couro. Aí quando a gente começar a estabilizar a parte da capa, que vai ser a primeira coisa que eu vou estar atuando mais na conservação da Bíblia, quando a gente começar a passar as folhas, que é o miolo do livro, né? Eu já percebi que a gente tem as folhas, elas estão íntegras. Falaram que era papel de arroz, mas eu acho que é papel de trapo, que é papel de algodão. E daí a gente vai fazer análises, né? Mas elas, assim, teoricamente, para a idade da Bíblia, ela está até boa. Então assim, na tua avaliação, realmente tem mais ou menos aí 500 anos, praticamente, né? Tem. Ela está bem original, assim. Tem umas fibras que parece até cânhamo. Então, assim, tem 2 tipos de linha. E a parte da lombada tem umas coisas, assim, muito originais, sabe? E a gente está registrando tudo, sempre o processo primeiro vem a fotografia do antes, porque isso é uma segurança, né, para o restaurador, e depois tem a foto do depois, para você ter a comparação, foi assim, ficou... Tem algumas coisas que a gente, por exemplo, eu não gostaria de ter visto, por exemplo, a oxidação do metal, Sim. que é esse esverdeado, porque isso aqui é um metal amarelo, que pode ser um latão, né? E então a oxidação dele fica esverdeada. Eu acho isso muito bonito, assim. Então você tem que fazer, você tem que ver. Sempre assim, é o jogo de... São 2 instâncias, tem a histórica e a estética. Então você sempre tem que estar olhando a instância histórica e a instância estética e ver ali o caminho qual que é o caminho que o objeto está pedindo, né? E então na parte de dentro, que vão ser as folhas, a gente tem papel japonês, que é um papel muito fininho, e a gente tem a cola, todo o material do restaurador, ele é reversível, ele é compatível e reversível. E tem assim também as especialidades, né? Um ateliê de restauração de papel é bem diferente de um ateliê de escultura policromada. São ateliês diferentes. Mas com ferramentas diferentes, técnicas diferentes, né? Algumas ferramentas são diferentes, né? Porque, por exemplo, tem restauração de papel que realmente desmontaria esse livro. Tem segmentos que é assim, você desmonta tudo, perde toda essa originalidade aqui dessa costura, desmonta todas as folhas, elas podem levar um banho, ficarem todas branquinhas, todas, sabe? Então, assim... Aí já é uma restauração mesmo. Aí depois o restaurador monta esses cadernos de novo, faz a costura, faz a capa e fica um objeto bem restaurado, assim. Para essa Bíblia, eu não vou seguir esse caminho. Eu acho que eu quero manter, dentro da minha proposta, né, essas costuras que são os nervos originais, porque assim, acho que faz parte da história de contar a capa aqui, ó. Você vê as perfurações, como é que foi feita a amarração da época. Isso aqui é da época do início da Reforma, né? Protestante e de Lutero, aí junto com aquele pessoal... Eu acho que você sabe falar mais que eu, né, Felipe? Não, mas aqui mais focando na... Zunglio, né? Mais focando na restauração mesmo. Mas assim, a gente não deixa, porque, por exemplo, as ilustrações da Bíblia, eu li que era estilogravura. A estilogravura é o quê? É você pegar uma prancha de madeira e você fazer o desenho esculpindo ali uma cena naquela madeira que vai virar um carimbo que você vai colocar na Bíblia. Mas eu tenho que estudar um pouco mais, porque, né, é uma coisa muito diferente para mim. Estou até com a garganta seca. Mas é uma técnica de impressão muito antiga. Então ela é tipo assim, manual mecânica, né? E a parte da ilustração, eu ainda tô para fazer uma pesquisa se foi mesmo estilogravura, porque não vejo, porque a gente usa esse microscópio aqui, que é um microscópio
simples, mas ele ajuda assim a dar uma visão assim. Eu não achei nenhum, sabe, porque a madeira ela tem os veios, né? Sim. Então eu ainda não percebi isso. Então a gente vai fazendo essas investigações e tá vendo? Olha, aqui é uma lupa simples, mas você consegue já ver as fibras, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Interessante, né? É. E como que você acha que está a condição das páginas, das letras? Porque o importante para a gente também é justamente fazer uma tradução, né? Eu ia falar isso. Então, as páginas, elas estão bem, assim, as letras, dá para entender quem souber de um suíço alemão antigo, arcaico, vai saber traduzir, né? Porque ela tá em alemão suíço, né? O suíço alemão, nem sei direito. Isso. Mas assim, tá muito íntegra. Ela tem algumas folhas que estão soltas. Aqui na parte do fundo, as piores páginas estão no fundo. Que eu acho que o peso da Bíblia vai fazendo peso e a parte do fundo a carga cai na parte do fundo. Então, talvez as folhas do fundo aqui, do final do livro, eu talvez vou ter que fazer uma restauração um pouco mais nas folhas, assim, como um todo. Porque no miolo todo do livro é mais pequenos reparos, com papel japonês, como eu já tinha falado, e são curativos emergenciais que vão ser feitos só mesmo para dar aquela estabilidade, porque tem rasgos, então assim, aquele curativo ali, pontual. E aí, seguindo assim, é isso, a Bíblia vai falando e a gente vai conversando aqui também, né, com as pessoas que estão envolvidas aí no processo, né, porque eu acho que também é bom conversar, porque é muita responsabilidade tá atuando numa obra. Então, assim, às vezes eu chamo as pessoas, tipo uma comissão, gente, tenho essa linha, e aí pensando todos juntos para fazer um melhor trabalho aí, né? Deixa eu perguntar para você, mais ou menos, na sua avaliação, quanto tempo para a gente ter ela pronta para fazer um escaneamento, né? Para fazer, não é? Para extrair o texto dela para poder traduzir. A gente está fazendo já o registro fotográfico e também o registro com luzes especiais. A gente tem a luz UV, que todas as fotos a gente está tirando, né? A luz UV também, ela revela coisas orgânicas, então você pode ter algumas surpresas, assim, colocando a luz UV. A gente está fazendo fotos de luz reversa também. É uma Bíblia, ela tá bem, né, para a idade dela, mas ela não é, assim, uma Bíblia para ficar manipulando muito. Então, assim, o registro fotográfico, ele já vai dar um arquivo que as pessoas que forem fazer a tradução ou que forem ter o acesso a ela, né, elas vão conseguir, com esse arquivo digital, ter o acesso à informação. Então, basicamente é o registro fotográfico mesmo, porque outro tipo de scan, essas coisas, é um objeto delicado. Então, o registro, ela fica quietinha e a gente tira a foto, então fica bem estável, né? Eu acho que em relação ao tempo, é um pouco relativo, mas eu estou pensando em 6 meses. Sim. Dentro de um processo aí que ao longo, até o final do ano, eu vou estar assim com os relatórios e aí já vou estar, já caminhei, já estou quase no final, faltam não sei quantos meses, que pode acontecer algumas coisas. Sim. No meio do caminho, então os relatórios vão servir para isso, para falar como que está o andamento, né? E ver sobre o tempo, né? O cronograma mesmo, para a gente conseguir ela o mais rápido possível. Mas assim, como a gente já está bem focada para tirar o registro fotográfico, por exemplo, vamos supor que eu fiz aqui um terço já vai para o pessoal da tradução. Sim. Aí já pode continuar esse trabalho. Pode ser concomitante, né? A tradução com restauro. Exatamente. Essa que é o que eu estou vislumbrando aí. Então é isso. Vamos ver esse desafio. Tem hora que eu fico
eu tô bem neutra, pra falar a verdade, sabe? Tô bem neutra, mas tem hora que eu paro pra pensar, nossa, que responsa, né? Mas assim, eu tenho 30 anos já de profissão, né? Comecei em 93, fazendo estágio, já trabalhei em muitos monumentos, já fiz muita restauração, muita mesmo. Eu sou muito mais mão na massa, sabe? Então assim, eu tenho muita experiência realmente e espero que eu consiga contribuir, né, com essa experiência, que ela ganhe com isso. Sem dúvida, gente. Então, colhi aqui rapidamente, não é, um depoimento da nossa especialista aqui em conservação e restauração, não é? Da nossa Bíblia aqui. Isso aí, o pessoal ansioso, muito ansioso para saber, principalmente das traduções, né? E eu, por exemplo, estou curiosíssimo para ver essas traduções. Mas é isso aí, gente. A gente fica por aqui só para vocês, não é, acompanharem o que está acontecendo com a Bíblia de Zurique aqui na sede mundial de Dáquila Pesquisas. Um abraço, valeu, Ju. Falou, tchau, pessoal. Isso aí, pessoal. Bem interessante, não é? Já com a mão na massa, restaurando. Para mim, de novo, estou aqui repetindo várias vezes para deixar isso bem claro. Na minha opinião, essa é uma Bíblia única, não é? Porque com 13 apócrifos, inclusive o livro de Enoch, Bíblia de Zurique, entre aspas, original aí não tem, não é? Então é uma coisa única, muito interessante, que de repente vai nos permitir, não é, entender muita coisa, não é? Muita coisa. Nosso presidente Urandir já deu umas pinceladinhas, mas eu não vou repetir, deixa ele falar. Deixa ele falar e vamos ver. Mas assim, é muito interessante esses textos suprimidos, esses textos retirados, não é? da Bíblia, não é? E inclusive eu já comentei, isso é por curiosidade, isso aqui, ó. Já comentei desse livro aqui, que esse livro aqui é uma tradução de um apócrifo copta, tá? De um apócrifo copta. Copta é língua falada no Egito na época de Jesus. E esse texto aqui, dessa tradução, foi feito por um professor da Universidade de Amsterdã, que é especialista em copta. Ele tinha visto esse códex aqui, esse, vamos dizer, manuscrito, esse pergaminho, vamos botar desse jeito, que estava na Biblioteca Morgan, em Nova York. Biblioteca Morgan, pertencente ao banco JP Morgan Chase. Jozinho, né? Bem GO. E o que aconteceu? Ele traduziu e escreveu esse livro aqui. E uma das passagens, eu até botei aqui, ó. Uma das passagens, aqui, ó. Essa aqui, ó. Então os judeus disseram a Judas, isso aqui é a tradução, isso aqui é uma passagem que está nesse livro aqui. Então os judeus disseram a Judas, como vamos prendê-lo, Jesus, né? Pois ele não tem uma única forma, sua aparência muda. Às vezes ele é corado, às vezes ele é branco, às vezes ele é vermelho, às vezes ele tem cor de trigo, às vezes ele é pálido como uma seta, às vezes ele é um jovem, às vezes ele é um velho. Isso aqui, gente, está na passagem. É uma passagem que tem nesse livro aqui. E eu fiquei muito impressionado. E aí fui falar com o Edibel. Numa ocasião, conversando, e eu falei para ele, Edibel, tem esse texto copta, ou seja, um texto que, pelo que eu entendi, não tinha sido traduzido, tá? Pelo que eu entendi,
não é uma língua dominada por muita gente. E eu li essa tradução, achei muito interessante essa passagem e perguntei, mas Bilu, e aí, Edibel, isso aqui? Eu quero comprar esse livro para ler, mas é muito caro, é um livro acadêmico, não é? Será que vale a pena? E o que Edibel responde? Felipe, com quantos rostos você já me viu diferentes? Isso aí tem muito tempo, hein, gente? Eu tinha dito, sei lá, 10, 12, 13. Já vi, Bilu, não só eu, várias pessoas em Dáquila, tá? Com vários rostos diferentes. Até hoje eu não vi o rosto original dele, mas eu vi já com inúmeros rostos diferentes, tamanhos diferentes. Com 3 metros de altura, com 1,40 m, tá? Magrinho, pequenininho, parecendo uma criança abandonada, como eu já falei para vocês aqui. Não é? Mais fortão. Aí eu falei, eu respondi isso para ele. Aí ele falou assim: o que está descrito nesse texto é a nossa tecnologia de transfiguração, que foi usado, que Jesus usava muito, por questão de segurança, para que não o identificasse. Ele aparecia de formas diferentes, porque ele usava essa tecnologia de transfiguração. Porque a tecnologia, uma das tecnologias principais da ciência hilarial, que é a tecnologia, que é a ciência das 49 raças, que, de acordo com os nossos parceiros, está há 10 bilhões de anos na nossa frente, é a manipulação dos feixes luminosos. Ou seja, manipulam a luz. E nós somos luz condensada em uma determinada densidade e frequência. E Jesus usava essa tecnologia de transfigurar inúmeras vezes, por isso que ninguém sabia. E esse texto copta descreve isso de maneira inédita. Na Bíblia tem passagens que são colocadas que parecem relatar estágios de vida de Jesus, mas que, de acordo com os nossos parceiros, não corresponde à verdade, porque ele não nasceu aqui. Não nasceu. A natividade é uma historinha, é uma fantasia, ele não nasceu aqui. Aquela passagem que ele era um guri, um menino, um adolescente, sei lá, 13, 14 anos, que estava lá no templo, conversando, dando aula lá para os sábios, para os rabinos lá, ele não era um guri, ele estava na forma de um guri, não é? Ele mudava a forma, exatamente como está descrito nessa passagem desse texto copta, apócrifo, que o pessoal não entende, vai olhar e vai falar, meu Deus, o que é isso? É a tecnologia. De novo, gente, a roupagem mística que é colocada em explicações cuja tecnologia não é compreendida. Aí é que entra os parceiros. E não só, aí é que entra também a nossa vivência com os nossos parceiros. Tanto é que o Bilu respondeu para mim? Com quantos rostos você me viu já? De quantas formas diferentes? Várias. Ou seja, essa aí é a nossa tecnologia de transfiguração. Ou seja, tem muita coisa para ser compreendida, gente. Tem muita coisa para ser desvendada aí, não é? Apresentada de uma maneira diferente. Que não vai minimizar, vai exaltar, vai ajudar a compreender a grandiosidade desse tudo, desses relatos históricos, bíblicos, não é? Vai nos ajudar a compreender de uma maneira fantástica, vai nos dar um conforto interno muito grande. A gente vai ver que é coisa maravilhosa, que essa história foi muito corrompida, distorcida, com o fim de nos manipular, com o fim de nos dar uma visão de mundo extremamente míope, gente, bem assim, bem míopezinha, para facilitar, não é, a manipulação. E acredito que uma peça importante nisso daí
seja essa Bíblia única de Zurique. A minha opinião é que ela é única, única. Pela descrição, não é, de todos esses apócrifos, não tem nada a ver com a Bíblia de Zurique, conhecida, não é? Então, vai nos ajudar muito, 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 muito a compreender tudo isso aí. Então é isso aí, gente. 10h30 já, ficou um pouco longo, né? Mas eu acho importante. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem muita pergunta aqui, alguns comentários, né, e tal. Estão pedindo até para dar spoiler, gente, é complicado, né? Deixa nosso presidente Urandir falar, dar mais informações. Ele já deu umas pinceladas interessantes, não é? Em algumas lives. Eu até tentei convidar ele, mas ele estava muito ocupado, estava em São Paulo antes, estava na correria. Eu queria ter convidado ele para justamente tecer uns comentários aqui, mas não foi possível, não deu. Não é? Ele está sempre na correria, não deu para estar presente aqui justamente para dar uma palhinha, né? Dar um spoiler, né? Ele pode, né? É complicado a gente dar spoiler, às vezes ele não sabe o que pode, o que não pode. Mas o que eu aconselho para vocês é o seguinte, gente: estudem, pesquisem, busquem conhecimentos, não é? Quem gosta do assunto, não é? Compra aí várias versões de Bíblia, não é? Até online, né? Tem online, usa inteligência artificial para traduzir, para compreender. Não é a mesma coisa, né? Porque já é uma tradução, né? Mesmo sendo inteligência artificial, já é uma tradução. É interessante na língua original mesmo, porque dá um, não é? Até porque nem é, né? Por exemplo, a que me ajudou a compreender algumas coisas, ela é tradução do aramaico para o inglês, ou seja, é uma tradução, né? Infelizmente eu não leio aramaico, não leio hebraico, não leio grego antigo. Mas seria interessante, né? Poder ler na original, né? Entre aspas, que não é original também. Né? Mas é importante isso daí, porque está vindo muita coisa, muita informação. E quanto mais a gente estuda, tem um conhecimento de base, mesmo sendo, né, distorcido, manipulado, ou seja, leiam a Bíblia, vocês vão ver até, gente, só lendo, como o professor Bilino falava, só o fato de você ler o texto bíblico, tá, com olhos críticos, prestando atenção, você já vai ver assim, como é uma coisa meio inconsistente, não faz muito sentido, sabe? É meio estranho o negócio. É um relato meio que esquisito. Você já entende isso. Mas é bom também ler para saber, até porque quando essas situações todas forem reveladas, forem mostradas e tal, vai ser mais fácil para a pessoa compreender, porque já tem um conhecimento de base para contextualizar. Não é? Antigamente eu não tinha esse hábito de ler Bíblia, de coisa, né? Não tinha. Eu comecei porque determinados trabalhos em Dáquila tinham passagens bíblicas. Os conhecimentos precisavam ser compreendidos em cima de determinadas passagens bíblicas. Fora que nossos parceiros, também o Bilu, o Tato, leiam o livro de Enoque, leiam o Êxodo. Né? Leiam o Êxodo. Ou seja, determinadas situações para a gente começar a entender. Né? Vamos começar a entender. Até pela leitura, a gente vê o tipo de palavras usadas para descrever determinadas situações que passamos aqui com os seres, só que com a nossa visão atual, é diferente a descrição. A gente sabe o que é luz, sabe o que é nave, sabe o que é um monte de coisa. Naquela época eles não sabiam de nada, então descreviam coluna de fogo e não sei o quê. Era totalmente diferente as descrições. Ezequiel, alguém colocou aqui Ezequiel, as rodas de Ezequiel. O cara estava descrevendo o que ele estava vendo, uma nave. E que diabo é isso? Os caras não sabiam o que era. Descrever da melhor maneira possível, não é? Por isso que é importante isso daí. É muito importante.
Isso aí, pessoal. Então, acho que já deu, né? Senão fica muito longo. Acho que já passei meu recado. Meu recado foi só para mostrar, ó, a Bíblia está aí, estamos restaurando, vamos traduzir, não é? A descrição dela é bem diferente de uma Bíblia de Zurique, entre aspas, original aí, que não tem 13 apócrifos, não tem livro de Enoque, né? Determinados conteúdos, ou seja, é um exemplar único, com um texto único. Temos nossa especialista Juliana Fabrino lá no restauro do livro. Realmente, eu fiz questão, mas Ju, isso aí tem 500 anos? Ah, tem, isso aí, ou seja, é antigo, tem um monte de coisa. Ou seja, a gente tem todo um estudo aí em cima, de fato, né, atestando que a coisa é original, é interessante. E esses textos aí, vamos ver, eu estou louco para ver o conteúdo, gente. Mas tem que esperar, vamos ver. Já entendi que a gente vai poder fazer a tradução concomitante com o restauro, não é? Que vai tirando as fotos, vai documentando a gente, até porque nosso presidente com certeza já sabe as passagens, todas que são importantes para a gente. E aquele negócio, gente, manter, é o que eu venho falando já há muito tempo aqui no canal. Mantenham a mente aberta, tá? Muito aberta, porque o que está acontecendo é que vocês estão sendo testemunhas da revelação de uma nova visão da realidade, aliás, a real visão da realidade, não essa Matrix construída, fabricada, gente, não é? Muitos anos atrás, o pessoal, você falava de extraterrestre, nem começava a rir, isso é maluco, não é? Não tem isso? Tem até hoje uns obtusos. ET! Aí vocês viram aí uma deputada federal americana, Congresso americano, falando: eu vi e recebi informações, não é? Que atestam a presença desses seres interdimensionais. A deputada lá falando no maior podcast do mundo, que é o Joe Rogan, mais de 100 milhões de negros seguindo. Ela soltou isso aí na maior tranquilidade, gente. Olha o nível que a gente já está. E tem ainda gente que fica ligando Globolixo, achando que o que eles falam é a realidade dos fatos e não sei o quê, que ainda ri desses temas. Gente, era bom abrir a cabeça e começar a pesquisar, buscar conhecimentos, como o Bilu falou, para não tomar um choque consciencial grande, entendeu? Porque a coisa tá acontecendo. Está acontecendo. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até domingo que vem. Não se esqueçam de curtir, muitos likes, like. Mandem amigos, repassem para amigos. Vamos espalhar esse conhecimento, tá bom? Que é muito importante, tá bom? E a gente tá tendo corroborações importantes. A de hoje eu achei impressionante, eu fiquei muito impressionado. Uma deputada federal falando de livro de Enoque, dessas, vamos dizer, dessa coisa de retirar livros da Bíblia para esconder essa realidade. É impressionante um negócio desse. Impressionante. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.